Olá, tudo bem? Hoje vamos trabalhar um pouco mais sobre a parte pedagógica e vamos trabalhar hoje com um pequeno e maravilhoso livrinho do Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. Importante falarmos antes sobre o livro, primeiro porque ele é um livro escrito pelo Paulo Freire depois de ter escrito todas as suas obras principais. Então, lá mais tarde, em 1996, então ele vai estar lançando esse livro, que é, na verdade, uma coletânea de conselhos, de indicações básicas. Ele vai chamar esse livro de Saberes Necessários à Prática Pedagógica. Ou seja, o que um professor precisa saber para atuar com alunos, para atuar em sala de aula. Então, esses saberes necessários estão presentes nas mais diversas obras dele. Porém, nesse pequeno livreto, ele vai trazer em forma de 3 capítulos pequenos, dividindo apenas em 3 partes esse livro, quais são esses saberes básicos. Nós vamos estar trabalhando com essa divisão também por capítulo para facilitar o seu entendimento. O Paulo Freire nos alerta que este livro, apesar de ser dedicado a educadores críticos, aos defensores da educação crítica, são saberes também que mesmo o educador conservador, liberal, precisa saber, que não é possível atuar como educador sem esses conhecimentos. E no primeiro capítulo, ele vai chamar Não há docência sem discência. Eu não posso ser professor sem um mínimo de comprometimento com o meu aluno, com a sua aprendizagem, com a sociedade, com o meio, com a comunidade. E ele vai procurar, nesse capítulo, alinhar e discutir alguns saberes fundamentais na prática educativa crítica ou progressista, e que, por isso mesmo, devem ser conteúdos obrigatórios à organização pragmática da formação docente. Conteúdos esses cuja compreensão tão clara, diz ele, e tão lúcida quando possível, deve ser elaborada na prática formadora. Então, existe uma série de conhecimentos que eu preciso elaborar, que eu preciso ter no meu dia a dia. E aí ele diz, é preciso, antes de tudo, saber que um dos saberes indispensáveis que o formando desde o princípio de sua experiência formadora deve assumir-se como sujeito também da produção do saber. O aluno também produz saber. Ele deve ser sujeito da produção do saber. Ele precisa se convencer definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as próprias possibilidades para a sua produção e a sua construção. E é preciso, desde o começo do processo, não ter dúvida, que fique cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma, se forma e reforma ao formar quem é formado. Então, nós estamos sempre nesse processo de formar e ser formado. No meu diálogo, no meu processo com o educando, eu também estou sendo formado pelas histórias, pela vida e pelo conteúdo que aquele educando também já traz. É nesse sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, nem conteúdos, nem formar. É a ação pela qual um sujeito criador dá forma ao estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. Então, esse corpo que nós encontramos na escola, duvidoso, inseguro, necessitando avançar, é a partir desse diálogo, a partir desse processo formativo, que nós vamos dar forma aos conhecimentos que ele já traz. E por que também não há docência sem discência? Porque as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. E é importante recortar aqui rapidamente que o Paulo Freire vai, principalmente lá em 96, ele vai estar muito preocupado
com essa questão de como as crianças, como os educandos podem avançar. E aí precisa quebrar algumas dúvidas. E é isso que ele tenta nesse capítulo. Se não é o fato de eu saber da matéria, de eu ter conhecimento daquele conteúdo, que eu estou pronto para ser educador. Então eu preciso compreender essa forma de relacionamento. Porque quem ensina, ensina alguma coisa a alguém. Por isso é que, do ponto de vista gramatical, o verbo ensinar é um verbo transitivo relativo. Verbo que pede um objeto direto, alguma coisa e um objeto indireto, alguém. Então, quem ensina, ensina alguma coisa a alguém. E do ponto de vista democrático, que ele vai dizer em que ele se situava naquele momento, mas também do ponto de vista da radicalidade metafísica em que me coloco e de que decorre minha compreensão do homem e da mulher como seres históricos e inacabados, e sobre o que se funda a minha inteligência do processo de conhecer, ensinar é algo mais do que um verbo transitivo relativo. Então, do ponto de vista histórico, nós somos seres históricos e precisamos nos conceber como tal. E ensinar inexiste sem aprender e vice-versa. E foi aprendendo socialmente, na lida do dia a dia, que historicamente mulheres e homens descobriram que era possível ensinar. Foi assim, socialmente aprendendo, que ao longo dos tempos mulheres e homens perceberam que era possível, depois preciso, trabalhar maneiras, caminhos e métodos de ensinar. Logo, esse caminho é historicizado. Diz ainda o Paulo Freire, aprender precedeu ensinar. Ou, em outras palavras, ensinar se diluía na experiência realmente fundante de aprender. O necessário é que, subordinado, embora a prática bancária, e esse é um conceito que ele traz em outras obras, o educando mantenha vivo em si o gosto da rebeldia, que aguçando a sua curiosidade e estimulando a sua capacidade de arriscar-se, de aventurar-se, de certa forma o imuniza contra o poder apassivador do bancarismo. Então essa crítica ao bancarismo é aquela crítica, aquele professor que acha que o aluno é uma conta, um cofre, onde ele vai depositando o conhecimento. Então isso que Paulo Freire vai chamar de educação bancária. Então ele vai dizer, olha, é diferente. Ele vai dizer para a gente, aí dividindo agora em 9 pequenos subtítulos, ele vai dizer primeiro que ensinar exige rigorosidade metódica. Faz parte das condições em que aprender criticamente é possível e pressuposição por parte do educando de que o educador já teve ou continua tendo experiência da produção de certos saberes, que esses não podem, a eles, os educadores, ser simplesmente transferidos. Então, dentro dessa primeira parte do método, eu sei que o conhecimento não pode simplesmente ser transferido. Só, na verdade, quem pensa certo, aí entra um outro conceito, pensar certo, mesmo que às vezes pensa errado, é quem pode ensinar a pensar certo. E uma das condições necessárias a pensar certo é não estarmos demasiado certos de nossas certezas. Então, eu preciso ter segurança metódica de que a verdade que eu tenho e que mantenho como verdade pode não ser uma verdade dentro de outros contextos, dentro de outros momentos. Então, eu preciso compartilhar isso sempre com o meu aluno, que eu sou um ser inacabado e inconcluso também. O professor que pensa certo deixa transparecer aos educandos que uma das bonitezas da nossa maneira de estar no mundo e com o mundo como seres históricos é a capacidade de, intervindo do mundo, conhecer o mundo. Mas, histórico como nós, o nosso conhecimento do mundo tem historicidade. Então, todo conhecimento é histórico.
Ao ser produzido o conhecimento novo, supera outro antes que foi novo. O que eu hoje julgo novo, ele poderia não existir, mas ele ficará velho, porque o novo se faz velho, fica ultrapassado. Daí que seja tão fundamental conhecer o conhecimento existente, quanto saber que estamos abertos e aptos à produção do conhecimento ainda não existente. Então eu preciso saber de que eu sou incompleto, de que eu preciso avançar para aquilo que eu não conheço. E para o Paulo Freire, isto é sem dúvida uma das necessidades do educador. E além disso ele vai trabalhar. O que é ensinar então?